Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. Tudo que se disse antes encontra aqui nesse início de descrição a sua razão, a sua explicação. O que vem antes? O que vem antes é a afirmação de que a terra que vivia aflita não continuará na obscuridade, que não continuará a viver como um ser desprezível, que experimentará a graça de Deus, porque eles que andavam antes em trevas agora estão vendo grande luz. Eles que antes viviam na região da sombra da morte, a eles resplandeceu-lhes a luz. Então ele diz, e agora o nosso coração se enche do espírito da multiplicação. Estamos alegres, como quem ceifa. Estamos exultantes, como quem tem um saldo positivo, extraordinário, depois de um ano de esforços. E aí ele diz, estamos assim? Quer saber por quê? Qual é a razão de aqueles que estarem em trevas terem visto grande luz? De que os que viviam na região da sombra da morte encontraram alegria extravasante? Quer saber por quê? Alegram-se, saltam, celebram. Por quê? Porque tu quebraste o jugo, o peso que os esmagava, que lhes feria os ombros, tiraste o cetro do seu opressor, da mente, do coração deles. Eles experimentaram liberdade. E os significados das suas vidas foram alterados. Em vez de guerras e tumultos de batalha, o que se encontra é outra atitude. Até mesmo as vestes, revolvidas em sangue, seriam queimadas e servirão de pasto ao fogo, porque há uma ordem em estado de mudança. Por quê? Porque os aflitos podem ter esperança? Porque os infelizes podem celebrar de alegria? Porque os oprimidos podem viver livres? E porque os que estavam em estado constante de guerra, de beligerância, de ódio, de antagonismo, podem ficar livres de tudo isso, desistindo do espírito da guerra e colocando todos os pensamentos e pseudo-razões da guerra no fogo para sempre? Quer saber por que pode ser assim? Porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, filho do homem, filho da humanidade. É o que brota da humanidade, o homem absoluto. O homem que cura os outros homens. O homem que abre os sentidos e as percepções de quem pede e deseja. O homem que atravessa sobre as águas. O homem que aquieta tempestades e apazigua mares, ondas e ventos. O homem que multiplica alimento. O homem que acolhe leprosos e inacolíveis, prostitutas, meretrizes e gente de reputação não recomendada. Nos nasceu um filho, o filho da humanidade, o filho do homem. Aquele que é o homem para o homem, aquele que é o homem para Deus, aquele que é o homem para a natureza, para a criação. É esse. Quem se aproxima dele vai se tornando homem, humano por excelência.
absolutamente humano, extravagantemente humano. E aquele que se afasta da referência que ele estabelece pelo seu modo de viver, pelo seu modo de tratar, pelo seu modo de ensinar, pelo que ele ensina, pelo conteúdo do amor, do perdão, da justiça, da verdade, da fidelidade, da sinceridade, da mansidão, do domínio próprio, da coragem, da fé, que é assertiva, mas não é agressiva, que é corajosa, mas não é valentona. Essa fé que tem ousadia no Espírito Santo, mas que é refreada pelo amor e educada pela justiça. É Ele que ensina que o que é extremamente elevado aos sentidos deste mundo é abominação diante de Deus. É Ele que ensina que quem quiser ser gentil, para qualquer que seja a esperança do planeta, precisa tratar a vida como Ele ensinou a tratar, viver como Ele viveu e andar pelo caminho que Ele trilhou, que é caminho de verdade e de vida. No mundo, como o sal dando gosto à vida, como luz vencendo a escuridade, a ignorância, a loucura, o espírito dos instintos primitivos, dos predadores que nos habitam. Tem que aprender a andar com Ele, o homem que venceu a morte. Venceu-a antes de ressuscitar, porque a encarou. Sem precisar, a encarou. Por quê? Porque os angustiados estão com o coração pacificado, os que viviam em trevas agora existem em luz, os que estavam com a sombra da morte todos os dias sobre eles agora resplandecem em luz divina, porque estão felizes, porque estão livres. O que lhes aconteceu? Por quê? Porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Coisa extraordinária. Isso tudo é prometido porque o menino tinha nascido. E o governo está sobre os seus ombros. Todas as coisas existem por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é Senhor de vivos e de mortos. O reino dele, todavia, não é deste mundo, mas o reino de Deus, que só pode se instalar na terra como um trono de verdade e obediência ao Evangelho no coração do homem, que é onde a grande revolução acontece, a única que melhora a humanidade nasce da soma da nossa disposição de acordo com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Evangelho, com o Espírito que Jesus encarnou. Antes dele, ninguém foi como ele. Depois dele, ninguém jamais, até aqui, foi como ele. Mas ele não quer que seja assim. Ele não é o Filho do Homem para competir com o resto da humanidade, para provar para o resto da humanidade que nós somos destinados a vivermos desumanamente sempre. Não. Ele disse, sigam-me. Ele disse, aprendei de mim. A insistência dele foi essa. Ele disse, aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O convite dele o tempo todo foi para que todo homem se tornasse como ele. Que todo homem se tornasse como ele em relação ao próximo, que todo homem se tornasse como ele em relação ao Pai. O governo está sobre os seus ombros. O governo, até aqui invisível, se tornará visível quando
do céu, e no céu se vira o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Mas o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O seu nome será, aqui na sua Bíblia tem uma vírgula, mas no texto original não tem. Maravilhoso Conselheiro. Aquele conselho da palavra da vida. A filosofia perene, a filosofia indiscutível, a filosofia indisputável, a filosofia chancelada pela ressurreição dos mortos, a filosofia sem filosofia, a filosofia que encarnava a sabedoria, a filosofia da eternidade. Por isso o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Conselheiro da eternidade, o conselheiro de todas as existências, o meu conselheiro. O seu nome será Deus Forte, sendo ele manso e humilde de coração, sendo ele simples e que ensinou a glória de lavar os pés dos irmãos e de servir uns aos outros de maneira despida, nua, como ele fez. E o seu nome será Pai da eternidade. Ele é que gerou a eternidade. Ele é o eterno. A eternidade é o que decorre do eterno. Ele é o Pai da eternidade. A própria eternidade foi gerada por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, nada do que é teria sido ou se tornado. Por si só e de si mesmo, ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que diz que reconciliação é salvação. E que irreconciliação deliberada, hostil, supremacista ou preconceituosa ou intolerância é morte. É morte. Porque ele é o príncipe da paz, é o príncipe da pacificação, é o príncipe da justificação, é o príncipe da reconciliação, é o príncipe da extinção do espírito da vingança e do ódio e da retribuição. Sim, para que se aumente o seu governo e venha a paz. Venha a paz. E o seu reino se estabeleça, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. Por isso, esse menino nasceu. Ontem eu estava conversando lá em Copacabana com um amigo meu de origem judaica e que conhece muito da história de Israel, política de Israel, da história judaica. E no meio da conversa eu falei sobre o fato irretorquível que nunca a humanidade encontrou ninguém como Jesus. E ele é um homem inteligente. Ficou pensando com os olhos claros e bonitos dele, já amadurecido como ele é. Ele pensou, ficou um pouco em silêncio e falou: pô, cara, isso é impressionante. Olha, para mim essa é a coisa mais chocante. É pensar que no meio daquele mundo, no primeiro século, com toda aquela coisa grotesca, com toda a barbárie, com toda a loucura, com toda a demência imperial, com todo o espírito horroroso das lideranças religiosas, com todo o tribalismo perverso ou imperialismo dominante, com todas as ênfases que havia, com todos os acordos de bom comportamento do seu tempo e da sua era, ele rompe com isso tudo, sozinho, do nada.
e traz uma mensagem universal. Ele falou, isso me impressiona. Eu tinha acabado de citar o texto de Paulo, escrevendo aos Colossenses, quando ele diz que em Cristo Jesus não deve mais haver diferença entre homem e mulher, nem entre raças, etnias, nacionalismos. Tudo isso em Cristo tem que ser extinto. E foi aí que ele disse o que disse, e eu fiquei olhando com tanto prazer no meu coração para aquela percepção dele, de que de fato esse menino estourou o mundo, arrebentou todos os parâmetros e continua a ser insuportavelmente para além do que a gente deseja ser como ser humano, infelizmente. Porque a nossa vocação, segundo o Evangelho, é nos tornarmos segundo esse menino. Essa é a vocação em Cristo Jesus. É para se tornar um Jesusinho, um Cristinho de Deus no mundo, tornando-nos nós mesmos maravilhosos conselheiros, filhos de Deus fortes no amor, na alegria de servir, sabendo que Deus não existe, Ele é, nós somos nele, nós respiramos a Ele, com essa consciência, tudo que fazemos, fazemos nele. Existimos no santuário da eternidade e somos pactuados com a paz, para que o reino de Deus engravide a história. É para isso que estamos aqui e o chamado é esse. Por isso Paulo diz, quando eu tropeço na minha vocação, quando eu fujo, quando eu me desvio dela, eu me restituo. E esquecendo das coisas que para trás ficaram como erros ou equívocos, me sabendo perdoado e justificado, eu prossigo. Eu levanto e ando, eu vou adiante, perseguindo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é me tornar Cristo, me tornar Jesus. O Evangelho e o Novo Testamento repetem isso exaustivamente. O chamado de todo discípulo é se tornar um Cristo de Deus, um Jesusinho. E Jesus garante, e coisas maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Porque um menino nos nasceu. Não precisa muita coisa, não é? Só precisa tudo. Você veja o que um presidente insano consegue fazer no mundo. Mas com todos os poderes que ele tem, ele vai passar. E bilhões vão respirar aliviados. Ainda bem que ele se foi. Mas um menino nos nasceu. E até quem não quer acolher o ensino, a palavra, a vida, o gesto, o modo, a existência e o desafio para viver como ele viveu, todavia respeita e admite. O seu não desejo, apelidado de impotência, quando na realidade é um não desejo de tentar e de continuar vivendo na direção desse chamado, dessa vocação para se tornar comum. Até esses admitem. E admitem dando a desculpa de que é elevado demais o padrão do menino que nos nasceu. Mas para aqueles que andavam em trevas, não é assim. Eles veem nele a grande luz. Para os que andavam na região da sombra da morte, não é assim. Eles veem nele a vitória sobre a obscuridade, a ignorância, a superstição, a escuridão do não saber, do não discernir. Para aqueles que viviam oprimidos pela vara do opressor, pelo cetro do opressor, Jesus quebrou esse cetro e transformou espadas em bengalas no coração de quem crê. E pegou as botas e todos os aparatos da guerra
e com eles alimentou o fogo. Tudo isso porque um menino nos nasceu. E tudo isso não acontece do lado de fora. Isso acontece do lado de dentro. Você já imaginou se esse menino não tivesse nascido? Se até hoje a humanidade não tivesse tido a referência desse menino? Aí você, na mesma hora aí, diz, olha, tem mais gente que não sabe que ele existiu do que gente que sabe que ele existiu. Então a tua lógica está errada. Bobinho. As pessoas não precisaram saber do nome dele, do ensino dele, da doutrina dele. Elas foram alteradas sem saber, até quem nunca soube. Foram alteradas pelas alterações que aconteceram nos lugares de maior fomento de divulgação, de cultura, de influência e de poder na história do planeta Terra nos últimos 2000 anos, que foi a Europa. Que, bem ou mal, foi profundamente atingida durante momentos pela experiência do menino que nasceu, o que transformou profundamente as instituições, os governos, as constituições, as formas de governo, sem sentirem e sem querer e sem admitir. Eles chamam de um caminho melhor para o homem justamente aquilo que Jesus propõe. E eles não querem como mandamento para a vida, mas reconhecem que nós não temos muita esperança de vida se não for como Jesus propôs. Se não for como Jesus propôs, e quanto menos seja como Jesus ensinou, mais rápida será a nossa extinção. Porque Jesus, o menino que nasceu, o filho que se nos deu, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é aquele que nos ensina como não nos autoaniquilarmos. Do contrário, o nacionalismo fará a nação ir contra a nação. Reino contra reino. Do contrário, sem justiça, o que se terá serão revoluções sobre revoluções e movimentos terroristas. Sem justiça, o trono da guerra está estabelecido. E tudo quanto as sociedades mais civilizadas advogam é na direção da diminuição desse tribalismo ou desses nacionalismos antagonistas, que são antagonismos nacionais, étnicos, ideológicos, que acabam educando na perversidade do ódio, da vingança e da xenofobia milhões de seres humanos disponíveis para a guerra. Quanto mais houver xenófobos na terra, mais chance de cumprimento da profecia de Jesus, nação contra nação, etnia contra etnia, povo contra povo, reino contra reino. Nós só estamos ainda aqui. Ainda há esses lampejos, ainda houve esses Gandhis de expressão humana, porque um dia um menino nos nasceu. Gandhi mesmo dizia: eu amo o vosso Cristo, eu odeio, detesto o vosso cristianismo. Mas por que houve Gandhi? Não foi por causa de nenhum guru hindu, foi porque um menino nos nasceu. Por que que os grandes arrependimentos que mudaram a história aconteceram? Todos eles aconteceram porque o espírito do menino que nasceu trouxe os ensandecidos, loucos, a um estado de consciência mínima, e eles viram que caminhavam na direção do autoaniquilamento. Porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu, eu sou, eu existo. Quem seria eu sem esse menino? E se ele não tivesse nascido em mim? A escuridão teria me engolido há muitos anos atrás. O cetro do opressor pesava enormemente sobre mim e teria me liquidado.
Eu estou aqui livre porque um menino me nasceu. E porque na busca de ser como esse menino, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, me chama a ser, é que eu existo num estado feliz de transformação cotidiana. E é isto que eu entendo por Natal. E essa data em mim é todo dia.